Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Eduardo Novaes, eu sou especialista em retina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e junto com o Dr. Maurício, a gente vai iniciar esse curso de inovação em OCT e OCT Angiography. Então, eu queria só, primeiramente, que o professor Maurício se apresentasse também. Bom, meu nome é Maurício Della Paulera, eu sou assistente da Santa Casa e eu vou falar para vocês da atualidade em angio-OCT na parte de glaucoma. Legal. Então, a primeira aula hoje vai ser sobre OCT Angiography na parte de aplicação um pouquinho mais das características do Avante, né, que é o aparelho, foi o primeiro aparelho comercializado da Optoview, né, comercializado do OCT Angiography entre todas as empresas, né, e a gente fala um pouquinho da especificação dele e vamos falar um pouquinho das aplicações dele, tá? Então, iniciando, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, referente a essa palestra. Então, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a especificação do Avante, tá, que é o AngioView. Então, ele é da Optoview, tá? Ele é um aparelho que utiliza a fonte de luz Spectral Domain, que tem um comprimento de onda de 840 nanômetros, tá? De certa forma, no futuro, isso vai aplicar, vai ter algumas aplicações, tá joia? Mas a gente vai deixar para um outro momento. Ele tem 70 mil scans por segundo, e é por isso que ele consegue fazer a angiografia através da tomografia de coerência óptica, porque ele é um aparelho muito rápido. Tá? O que as outras gerações não conseguiam fazer, porque tinham 25, 30 mil cortes por segundo e não era suficiente. Tá? Ele tem uma densidade de pixels de 304 em cada eixo, né, no vertical e no horizontal, e ele consegue fazer essa aquisição em aproximadamente 3 segundos, com uma resolução axial de aproximadamente 5 micras, ou seja, uma resolução muito alta. Tá? Ele utiliza uma técnica chamada SADA, tá, em que ele divide a partícula da luz para ele diminuir o ruído e interferência e conseguir, no final das contas, uma imagem um pouquinho melhor. E ele tem tamanhos de imagem, né? Nós temos o 3 por 3 milímetros, o 4,5 por 4,5 milímetros, utilizado mais em glaucoma, 6 por 6 milímetros e 8 por 8. E é claro, né, a partir desse tamanho você pode fazer algumas técnicas como montagem, etc., que vai ser dito mais à frente. Então, como é que funciona? Então, você imagina que o OCT Angiography, ele tira... Basicamente, para ser um pouquinho mais simples, ele tira 2 fotos. Ele imagina um movimento como esse rapaz aqui no filme, tá? Ele está caminhando e a gente tira uma foto no começo da caminhada dele e depois espera um pouquinho e tira uma foto no meio para o final da caminhada. O aparelho, ele entende que tudo que está mexendo gera sinal e o que não está mexendo ele ignora. Então, o que a gente tem no nosso fundo de olho? Nós temos a retina, que é estática, não mexe, e nós temos dentro dos vasos, nós temos as hemácias. Então, o movimento da hemácia vai ser o equivalente a esse rapaz. Então, ele vai ver a hemácia mexendo e só aquilo vai gerar o sinal. E é aquilo que ele vai transformar, entre aspas, em fluxo, em imagem de vaso. Tá joia? E como é que funciona mais ou menos? Então, para você, esse é um vídeo para ilustrar. Então, a gente vai ter o paciente sendo escaneado, vão ser feitos vários feixes de luz. Alguns vão acertar dentro do vaso a hemácia, como a gente consegue ver no vídeo, outros não, e à medida que essa hemácia vai sendo atingida pela luz, ela vai criando uma frente de onda que o aparelho vai detectando, e o resultado final é justamente isso. Você vê o que está mexendo de uma forma que ele vai mostrar no branco, para ficar semelhante com a angiografia fluoresceínica, que era o que a gente atualmente utiliza para o contraste, e o que não está mexendo ele deixa preto, escuro, como essa torneira. E o que é legal dessa tecnologia? Que ele não é somente avaliação dos vasos. Ele, em associação, ele faz uma multimodalidade. Ele consegue um OCT tradicional, que é aquele B-scan, que a gente já está acostumado, que é aquele OCT visto de lado. Ele faz também o one-face e faz também o OCT Angiography. E ele consegue dar uma noção de profundidade, ou seja, uma coisa que eu não consigo ter com a angiografia fluoresceínica. Eu consigo avaliar vasos da retina superficial, da retina profunda e um pouquinho mais abaixo. Lembrando que, até recentemente, a gente não conseguia diferenciar o vaso superficial do plexo profundo, porque a angiografia fluoresceínica, a gente vê ela de cima e não tem essa noção de 3 dimensões. Então, o vazamento ou o vaso de cima, quando ele começa a extravasar o contraste, eu não consigo avaliar os vasos mais profundos. Então, o OCT eu consigo. Por quê? Porque quando ele fez um feixe de luz, ele faz o segundo feixe de luz, ele consegue identificar aqui na imagem a altura de onde essa hemácia
está passando. Então imagine esse quadrado aqui como se fosse a retina de lado. Então todos os pontos são iguais, com exceção desses 2 pontos. Então quando ele tira uma foto e depois ele repete, e esses 2 pontos são as únicas coisas que estão diferentes, ele interpreta isso como um fluxo sanguíneo. Tá joia? E aí, como eu tenho essa noção de profundidade, eu consigo então, entre aspas, fatiar a retina, que é o que a gente chama de segmentação. E o que é isso? Eu crio 2 linhas, uma linha anterior, como por exemplo essa linha aqui, uma linha anterior na borda da retina e uma linha um pouquinho mais posterior, mais para trás da retina. E ele só vai interpretar o fluxo sanguíneo que tiver nessa região. Então esse é o plexo superficial. Quando eu vou mais para profundo, no plexo mais profundo, eu consigo ver o plexo profundo nessa segmentação. Quando eu abaixo a segmentação, eu vejo a retina externa. Aqui, por teoria e definição, a gente não tem nenhum vaso ali. E depois, um pouquinho mais profundo, a coro capilar, coroide e assim vai. E isso tudo é feito numa mesma aquisição de imagem, tá joia? E eu consigo depois navegar entre essas fatias. E esse é o que a gente chama de printout, é como o aparelho mostra para a gente as imagens. Então, no mesmo exame, eu consigo ter o plexo superficial, acompanhado daquela imagem en face, que a gente já conhece, né, de outro aparelho que não somente esses do OCT Angiography, e o Bayescan. Então, eu consigo ter análise estrutural e análise de fluxo de diversas camadas em um só exame. Eu consigo ampliar essas imagens para ter mais detalhes, a gente consegue ver uma retina aqui não perfundida, com tortuosidades, um pouquinho de microaneurismas, etc., com uma zona foveal avascular um pouquinho irregular. E consigo, ao mesmo tempo, ver o edema cistoide nesse caso. Consigo navegar entre as profundidades distintas da retina, o que antigamente na angiografia fluorescente a gente não conseguia. E uma coisa muito legal, que começou com o Avante, com o Optoview, é a questão da densidade vascular. Vários estudos estão sendo publicados, cada um mostra que a densidade vascular é cada vez mais importante para a gente ver como o paciente está se comportando, até mesmo em doenças que antigamente a gente não detectava lesões iniciais, a gente já começa a ver que esses pacientes começam a ter alteração de perfusão, então isso é muito importante, tá joia? Então, dando segmento, a gente vai ter as aplicações clínicas do OCT Angiography, tá joia? Então, quando que a gente vai utilizar mais esse aparelho? Porque não é qualquer paciente que vai se beneficiar dessa tecnologia, né? O mais importante são aqueles pacientes com membrana neovascular, MRI exudativa, secundária coriretinopatia serosa central, pacientes de alta miopia, uveite posterior e nas doenças vasculares, oclusões venosas, retinopatia diabética e telangiectasia macular. Quais são as vantagens e desvantagens que a gente compara com o tradicional angiografia fluoresceínica? A vantagem é, ele é rápido e não invasivo. Você não precisa expor o paciente a um contraste intravenoso, tá joia? Esse paciente pode fazer em toda visita que ele for na sua clínica, ele pode fazer esse exame sem nenhuma repercussão, efeito adverso. Ele pode te dar, além disso, uma resolução de profundidade, você consegue ver alterações em plexos diferentes, isso vai te ajudar no diagnóstico preciso da doença, e ele faz análise automática. Quanto mais quantitativa a gente conseguir ter uma avaliação do paciente, mais fácil a gente consegue determinar o tratamento. Se a gente sabe, bota um limite, a quantidade, e dali para baixo a gente trata, e dali para cima a gente não trata, a análise quantitativa vai ajudar a gente nisso. A desvantagem é que ele tem um campo pequeno, né, 3 por 3 milímetros, ele vai se restringir até a fóvea, e cada vez que a gente aumenta para 6 para 6 ou 8 por 8, cai um pouco a resolução. Então é uma desvantagem. E ele não vê o trânsito do contraste no vaso. Por exemplo, ele te dá uma foto do fluxo, mas ele não te dá um vazamento, por exemplo, porque não existe contraste. Então ele não vê pooling, não vê vazamento. E ele está suscetível a artefatos, porque é de movimento. Agora, falando sobre o campo de visão, olha como é que o OCT ele é pequeno. Acontece que com essa tecnologia nova, e cada vez vai desenvolvendo, inicialmente não existia isso. Mas agora a gente já tem o que a gente chama de montagem. A gente consegue fazer vários exames e associar imagens, montar, fazer já um campo muito maior com uma resolução boa. Para a gente conseguir doenças além da fóvea, tá? Que geralmente a gente pode ter isso aí. E uma coisa muito importante é a interpretação desse exame, porque é novo, então a gente tem que aprender primeiro a interpretar. Então tudo, intensidade de sinal é super importante, saber se o foco e a resolução, a quantidade do sinal está ótimo, segmentação correta, porque isso pode trazer um erro de interpretação, avaliar o que a gente chama de sinal de decorrelação em cima do OCT. Isso eu vou mostrar para vocês uma foto para entender melhor.
e bloqueios de sinal, porque o OCT ele é luz. Então, você, se tiver um anteparo na frente, seja um exudato, seja uma fibrose, você vai ter perda e bloqueio de sinal. Então, intensidade de foco. Por exemplo, esse paciente, ele tem um sinal baixo, um sinal de 41. E quando a gente olha essa avaliação desse paciente, a gente não consegue achar nada de muito anômalo, tá joia? Mas quando a gente ajusta o foco, e isso aqui, primeiro, isso aqui é uma angiografia fluoresceínica mostrando que esse paciente tem duas membranas que vazam com o tempo, isso aqui é a fase inicial, a fase tardia, e que naquele caso o OCT angiography não conseguiu identificar. Por quê? O sinal e o foco não estavam ajustados, não foi feita essa qualidade antes. Então você perde isso. Quando a gente ajeita, a gente consegue ver os plexos aqui. É claro que em alguns casos a gente vai ver melhor, como vocês vão ver mais adiante, e outros piores. Então você precisa estar atento à questão do sinal. Outra coisa é segmentação. Lembra que eu te falei daquelas linhas de perfil anterior e posterior, onde você vai avaliar o fluxo dentro daquelas linhas? Então, a segmentação, se ela estiver no local errado, vamos supor esse caso. É um paciente que tem uma pequena alteração aqui na coriocapilar, mas eu não consigo ter a certeza absoluta se isso é uma membrana ou não. Se eu começo a mexer essa segmentação para cima e para baixo e ajustar, olha como é que eu consigo identificar um plexo neovascular de origem um pouquinho emaranhado, que é bem característico de uma membrana neovascular. Então, mexer na segmentação, que é uma coisa que a gente consegue, ele é um exame dinâmico nesse sentido, eu consigo interpretar melhor e entender um pouco melhor o que o paciente tem. Tá joia? Outra coisa que a gente pode fazer é, às vezes, a gente tem como, por exemplo, esse pad fibrovascular, ele é um pad que ele é um pouquinho mais elevado. E a gente tem algumas alterações aqui, mas não está tão claro. Então, eu consigo aumentar um pouquinho a espessura dessa segmentação e englobar um pouquinho mais a lesão e aí ter uma melhor interpretação. É claro que em alguns casos não vão ficar tão nítidos, mas outros isso vai te ajudar bastante. Então, isso é muito importante. E é o artefato de segmentação. Para vocês que estão assistindo que já têm contato com o OCT angiography, isso é um desafio. Se você olhar esse anface angiográfico e esse anface estrutural, se você é mais um angiográfico, você olha esse sinal de hiperfluxo, entre aspas, branco emaranhado, isso não dá uma sensação de que é uma membrana neovascular? Realmente parece muito. Mas quando a gente associa o OCT B-scan, a gente vê que nada mais é que um erro de segmentação. Olha onde essa linha está indo. Ela está indo lá embaixo, já nos vasos da coriocapilar, pegando o fluxo da coriocapilar e interpretando como se fosse uma membrana neovascular. Então a segmentação precisa ser muito bem avaliada. Confie só em parte do que o exame te apresenta. Pesquise e fique futucando, porque isso vai mostrar o que realmente você tem que ver. E nunca se esqueça de interpretar o OCT angiography junto com a anface e principalmente com o OCT B-scan correspondente, porque ele vai te matar a charada. Tá joia? E aqui é o que eu falei para vocês do sinal de decorrelação sobreposto no OCT angiography. O OCT angiography ele não é somente essa análise de anface. O OCT angiography ele é também essa análise de fluxo que fica no B-scan. Então, eu posso até não ter essa imagem aqui do anface, mas se eu olhar esse B-scan com esse sinal em cima desse pad fibrovascular, eu consigo ver que essa membrana tem um fluxo. E esse fluxo não parece ser um fluxo pequeno. E aí esse paciente com membrana neovascular, ele tem grande chance de recidivar, porque esse fluxo está bem ativo. Então eu vou ter que ficar bem atento nesse paciente. Uma coisa que talvez eu só interpretasse o OCT estrutural, talvez eu não me preocupasse tanto. O paciente está seco, não vai precisar retratar, vamos acompanhar ele com uma frequência um pouquinho maior, vamos. Mas você sabendo que esse paciente tem um fluxo alto, você talvez queira acompanhar esse paciente um pouquinho mais de perto. Então essa setinha mostrando o sinal de decorrelação acima. E outra coisa é o bloqueio de sinal, a joia? Então, quando a gente olha o OCT angiography, tudo que está escuro, a gente tende a pensar que não tem fluxo, tá joia? Mas tem que tomar cuidado, como por exemplo aqui. Aqui está escuro. Será que isso aqui realmente não tem perfusão? E aí, quando eu associo o OCT anface estrutural, que ele tem um outro apelido que se chama anface de intensidade de sinal, eu olho que naquele mesmo local está escuro, ou seja, o sinal ali não está chegando bem. Então eu não posso afirmar que essa parte
no anface de OCT angiography, se isso aqui é um hipofluxo, eu não posso afirmar, porque eu realmente não tenho uma qualidade de sinal boa aqui. Se aqui tivesse tudo branquinho, como está nessa região, aí eu poderia afirmar com certeza que ali você não tem o fluxo. Para a gente entender bem, um bloqueio de sinal, ele pode dar má interpretação para pessoas que acham que o OCT angiography, no caso, está mostrando hipofluxo, como por exemplo aqui. Aqui a gente tem essa área escura no anface vascular, né, no anface angiográfico, e aí se você não interpretar com anface estrutural, e o anface estrutural ele serve também como um medidor de sinal do OCT. Então, se aqui a gente tem regiões escuras no anface estrutural, quer dizer que o sinal nessa região não está chegando. E se o sinal nessa região não está chegando, eu não posso confiar no OCT anface angiográfico. Porque se o sinal não chega, como é que eu vou saber se tem fluxo ali? Mas se por um acaso essa área escura aqui tivesse nessa região correspondente uma área totalmente hiperrefletiva, aí eu poderia dizer que o sinal está realmente chegando ali e que sim, isso é uma perda de fluxo, tá joia? Mas nesse caso não, nesse caso o que está acontecendo é que esse descolamento do epitélio pigmentado da retina, ele está bloqueando o sinal por causa da hiperrefletividade dele, ele bloqueia o sinal, ele não deixa a luz penetrar, e aí gera esse artefato de bloqueio de sinal. Então tem que ficar muito atento para isso não acontecer, tá joia? E isso acontece também não só com estruturas sólidas, como o descolamento do epitélio pigmentado da retina, mas também como líquidos ou cistos intrarretinianos, como, por exemplo, esse edema cistoide, que a gente vê essa área hiporrefletiva no anface estrutural, e quando a gente vai ver a área correspondente no anface angiográfico, a gente vê o bloqueio de sinal. Então, ficar bem atento nesses casos, tá bom? Porque você pode ter uma interpretação errada, tá joia? Então, sempre associar o anface de intensidade do sinal e o OCT B-scan, que é aquele tradicional que a gente conhece. Tá joia? E outra coisa que tem que ficar bem atento é o caso de atrofia geográfica, para você não interpretar isso como uma membrana neovascular em paciente que, na verdade, não tem que ser tratado com anti-VEGF e você vai tratar esse paciente à toa. Até porque o anti-VEGF a gente sabe que em alguns casos ele aumenta até mais rapidamente a atrofia geográfica. Então, por exemplo, esse caso que a gente vê na coreocapilar do paciente, suposta trama vascular emaranhada, dando a entender que parece ser uma membrana neovascular. É claro que quem já está acostumado vai falar que não, já sabe que isso é uma atrofia geográfica. Mas para quem é novo para essa tecnologia tem que ficar atento. E utiliza sempre todas as outras tecnologias. Tá joia? O anface estrutural e o OCT B-scan. Aqui a gente consegue ver aquilo que a gente fala de sombra inversa. Por quê? Aqui não tem o epitélio pigmentado da retina, então a luz penetra mais, então fica mais claro aqui para baixo. Então, interpretar isso corretamente como uma atrofia geográfica e não uma membrana neovascular. Então, agora eu vou mostrar alguns casos. Por exemplo, esse é o OCT B-scan, um paciente com líquido subretiniano e uma elevação do epitélio pigmentado da retina. É claro que, assim, muitas pessoas já matam o diagnóstico com OCT B-scan. Tem muita gente que não precisa disso. Mas ainda existe muito retinólogo, e eu concordo com alguns deles, que eles querem ter a comprovação angiográfica da membrana neovascular para ele poder tratar o paciente. Muitas vezes até o convênio, em alguns casos, pede uma comprovação. E aí, nesse caso, sem o paciente sair da sua clínica ou utilizar um contraste endovenoso, no mesmo aparelho, no mesmo scan, você consegue fazer uma análise e ver a retina externa dele, uma membrana neovascular daquele tipo que a gente fala em CIFAN, né, que existem várias formas já definidas de membranas neovasculares. E aqui na coreocapilar a gente consegue ver, inclusive, esses halos de sinal de fluxo, né, que alguns falam que é até um sinal de atividade da membrana. E quando a gente olha aquele Decorrelation Signal Overlay, a gente vê bastante fluxo dentro desse descolamento do epitélio pigmentado da retina. Então, ele é muito bom para a membrana neovascular. O professor Duker, de Boston, ele fala, inclusive, que a angiografia fluoresceínica, como um teste diagnóstico para a membrana neovascular, ele está morto, só não foi enterrado ainda. É claro que ele tem o seu valor, é óbvio, né? Mas para doenças mais centradas a máculas, o OCT angiografo ele tem uma grande vantagem por ser um exame não invasivo. Tá? Mas é claro, ninguém vai abandonar já de cara a angiografia fluoresceínica porque ainda é um exame muito bom.
E o que acontece? Com o Angio Analytics, que é uma característica do Avante, do AngioView, você consegue avaliar o fluxo dessa membrana. E você pode fazer segmentos do fluxo da membrana. É claro que ainda não é 100% preciso, mas ele te dá uma noção muito boa de quando o tratamento pode ou não estar respondendo bem. Tá joia? Aqui, ó, por exemplo, um paciente com uma angiografia fluoresceínica da fase inicial, mostrando aqui o componente que a gente fala oculto, né, da angiografia, e o componente mais clássico da angiografia aqui, tá vendo? E aí quando a gente vai ver o ACT angiography, ele mostra praticamente o que a gente está vendo na angiografia fluoresceínica. Então, em alguns casos, é claro que não são em todos, ele vai te mostrar exatamente a mesma coisa que você precisaria ver da angiografia fluoresceínica. Serosa central, casos agudos, não serve para ajudar em muita coisa. Ele não vai te mostrar o vazamento. Como, por exemplo, esse caso aqui, né, algumas pessoas que estão assistindo já até sabem quem é o paciente, que no caso sou eu, né, mas olha só, a gente tem um descolamento seroso aqui na região da arcária temporal superior, que na angiografia, olha o que a gente não faz pela ciência, bota um contraste na veia, a angiografia fluoresceínica mostra um vazamento. Descolamento naquele OCT BESCAM, descolamento seroso. Quando a gente faz o face angiográfico, repara que ele não me mostra nada, tá joia? Esse padrão granulado que alguns autores publicaram e falaram que é alteração da coroa capilar, nada mais é do que bloqueio de sinal, tá bom, pessoal? Então, isso aqui não é nada. Então, ele não me mostrou absolutamente nada. Mas uma face estrutural que vai vir junto com esse exame, olha como é que ele consegue me delimitar direitinho o descolamento seroso da retina. Então, mesmo ele não mostrando vazamento, ele ainda consegue te ajudar de certa forma. É claro que o vazamento vai ajudar onde você saber onde vai tratar, etc. É claro que no meu caso eu não ia fazer um laser aqui, vai que eu cluo esse vaso e depois eu fico aí com problema de visão. Enfim, mas qual que é o legal da serosa, do ACT angiography em serosa? São nesses casos. Paciente de serose, a gente sabe que ele pode ter descolamento do epitélio pigmentado da retina e não necessariamente ter uma membrana neovascular. Mas como esses pacientes geralmente não têm hemorragia maciça quando eles têm membrana secundária, então o sinal sempre é bom, esses pacientes são muito interessantes, porque olha só, esse descolamento do epitélio pigmentado da retina, que eu vou chamar aqui de PED, tá, do inglês, esse PED aqui plano, quando a gente faz angiografia, a gente não tem uma alteração muito específica, um vazamento muito específico na angiografia fluoresceínica, mas olha quando eu faço o OCT angiography, como eu vejo na córeo capilar aqui, ó, esse enovelado bem característico de uma membrana neovascular. Isso aqui não deixa dúvida. Esse paciente de serose, que talvez você fale, ah, não, esse líquido é só da serose clônica dele, você começa a tratar com anti-VEGF, que tem indicação. Tá joia? Então, isso vai mudar a sua conduta em alguns casos. Tá joia? E esse aqui mostrando a correlação, né, dos vasos da retina e oclusão venosas, mostrando que a oclusão da angiografia, a correspondência da angiografia fluoresceínica com o OCT angiography é bem semelhante, porque são vasos superficiais, então você consegue interpretar bem e ter um bom sinal disso, eles são muito fidedignos nesse sentido. Então isso ajuda muito. Inclusive, lembra daquela análise quantitativa? O OCT angiography da AngioView, ele te dá essa análise quantitativa de área de não isquemia. Então você pode acompanhar, saber se essa não perfusão está aumentando, acompanhar esse paciente com números, o que na angiografia fluorescênica você não tem. Isso aqui é o que está mais em moda hoje em dia, que é o Angio Analytics, que é a densidade vascular, mostrando que você tem acometimento em doenças vasculares, em alguns casos, antes mesmo de você ter alteração clínica do paciente, você já começa a ter alterações de densidade vascular. Tá? Nesse caso, a gente consegue ver que o plexo superficial, paciente normal, paciente acometido, plexo profundo de paciente normal, paciente acometido. E alguns estudos, isso é um estudo nosso lá de Boston, mostrando que pacientes que têm mais alteração de perfusão nas camadas mais profundas do que nas camadas mais superficiais inicialmente. Então, para a gente conseguir, coisa que a gente não faz com a angiografia fluorescênica, diferenciar os plexos. E aqui, olha que legal, lembrando que os plexos superficiais e profundos se anastomosam, olha esse paciente de oclusão venosa fazendo shunt, que aqui a gente não consegue ver direito a conexão, mas olha que legal, o vaso superficial vindo e anastomosando com um vaso profundo, do plexo profundo, mostrando que a retina está tentando criar uma saída para tratar aquela oclusão. Retinopatia diabética, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a gente não ficar muito tempo só numa aula. Retinopatia diabética é muito legal para ver o aumento da zona vascular foveal,
tá bom? Que na angiografia borra muito e aí, às vezes você não consegue ter o detalhe. Para ver isquemias perifoviais, ele consegue ver microaneurismas da mesma forma, consegue ver lúpus, tortuosidades e neovascularização de retina e de disco. E cada vez mais a gente vê estudos sendo publicados mostrando que pacientes, antes mesmo de ter progressão da retinopatia diabética, começam a mostrar alteração na densidade vascular. Tá? Isso é um trabalho lá do Huang. Tá? E aqui mostrando também a alteração dos plexos superficiais e profundos em pacientes comparados normais, comparados com retinopatia diabética, mostrando que eles são mais afetados. Aqui é só rapidamente mostrando que plexo superficial a gente tem um aumento da zona vascular, que muitas vezes a gente tem um aumento ainda maior no plexo profundo dessa zona vascular, mostrando aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, que o plexo profundo pode ser mais afetado. Aqui é mostrando neovascularização, uma angiografia fluoresceínica, uma retinografia mostrando os neovasos. E olha como é que é legal, a gente tem o corte do vítreo que consegue mostrar neovaso do disco. E isso então pode ser um fator prognóstico do seu tratamento de uma panfotocoagulação ou até mesmo do anti-VEGF se você for tratar. Tá joia? Estou quase terminando, esse é um paciente de serpiginosa, né, que estava até então inativo. E aí ele veio questionando de baixa de visão, a gente não achou nenhuma atividade nesse paciente, nenhum sinal, né, que preocuparia a gente de neovascularização secundária, mas quando a gente faz o OCT angiography, olha como é que fica claro a gente identificar esse plexo neovascular nesse paciente, que é muito comum. Todo paciente que tem lesão da BRU e do epitélio pigmentado da retina pode ter uma neovascularização secundária. Mostrando que em doenças vasculites ele não ajuda muito. Olha aqui um BC, por exemplo, que é onde a gente tem esse embainhamento e a gente praticamente não consegue ver muita coisa aqui. Então ele não vai, uma coisa importante, substituir a angiografia fluorescênica em alguns casos. Tá? Ele pode te ajudar de forma em adjunto à angiografia, mas nunca trocar, galera. Então, artefatos, tomar cuidado que existem muitos, eu vou só citar. Artefato de projeção é quando vasos da retina superficial são projetados em plexos mais profundos, como, por exemplo, a coriocapilar. Olha os vasos aqui. Tomar cuidado para não interpretar isso erradamente como neovascularização. É claro que isso aqui está bem característico de que é um vaso da retina superficial. Estou só mostrando aqui como acontece. Imagina que a sombra ela se mexe também. A sombra de um objeto que está lá em cima, ela se mexe também. E aí, erradamente, o OCT, que é um software, ainda está aprendendo muito, ele vê esse movimento da sombra e acha que é movimento de vaso, e aí interpreta aquilo como fluxo. O outro é artefato de movimento durante a aquisição, então a gente vai ter essas linhas brancas, esses são artefatos de movimento, e para corrigir isso, a gente tem, no caso, o tracking, que já tem no AngioView hoje, que é excelente tracking, já diminui muito isso, e ele não só faz o tracking, como ele também faz 2 scans e soma. E aí ele vê o vertical, o horizontal e o vertical, e ele pega pontos para poder ignorar onde tem as falhas de movimento, e aí ele monta esse fundido sem nenhum movimento. Tá joia? Isso aqui é um pouquinho mais grotesco, é o que a gente chama de tabuleiro de xadrez, tá joia? Em que a gente tem muito artefato de movimento. Isso aqui não dá para interpretar isso, joga fora e faz de novo, tá? Porque não tem como interpretar isso. Pessoal, desculpa que foi um pouquinho corrido, mas é porque eu queria mostrar muita coisa no tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande bastante questões que a gente vai ter um tempo só para responder, tá? Depois da aula do professor Maurício, tá joia? E eu queria agradecer a todo mundo pelo tempo aí. Acho que ele está tentando ali. Tá. Bom, agora eu, antes de tudo, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Dar os parabéns pela aula que o Eduardo deu, que foi espetacular, facilitou muito o meu trabalho, porque o OCT hoje é usado especificamente para retina. E ele tem mostrado uma evolução muito rápida, e isso tem trazido para nós estrutura que nós não conhecíamos. Zona mioide, zona elipsoide, e isso está mudando a nomenclatura. Por quê?
a resolução melhorou de maneira espetacular. Só lembrar para vocês que a resolução do ultrassom é em torno de 100 micra. E a resolução agora dos OCTs atuais chega a 5 micra. Então, o que significa? Você consegue uma correlação anatômica muito grande. Basicamente, você está vendo uma estrutura histológica viva. E isso está dando uma oportunidade de você perceber as alterações muito rapidamente. Infelizmente, o glaucoma não está tão evoluído assim, e vocês podem ver pelo que há de publicação, que muita pouca coisa tem em OCT para glaucoma e que vem mudando. E ultimamente a gente vê que as publicações estão começando a aumentar. O primeiro aparelho que nós trabalhamos foi o ArtView, que foi espetacular, trabalhei muito com o aparelho, muita oportunidade, deu muita a janela para a gente aprender a usar, mas o que trouxe uma evolução muito grande foi o Anjo OCT. Realmente deu um salto muito grande, nós já estamos utilizando há quase cerca de 3 anos. E serve para quê? Serve para me ajudar no diagnóstico precoce, que para mim o que interessa ao meu paciente glaucomatoso é o diagnóstico mais cedo possível. E normalmente o que vem para a gente? É isso aqui. Ele aparece na nossa clínica, uma escavação grande. Você não sabe se essa escavação é fisiológica, se essa escavação é glaucomatosa. Então, claro que você pode ver outros sinais, tem um Reutezinho ali escondido, quem for mais esperto vai poder ver. Mas essa escavação, às vezes você está numa clínica, está muito ocupado, movimentado, com uma foto estática você consegue ver, mas movimentando um paciente agitado, dificilmente você vai conseguir ver. E vamos lá, tem um monte de forame, vamos dar uma olhada. O que a gente pede? Claro que não substitui o campo visual, mas realmente ele trouxe muita informação que a gente não tinha. Então aqui é o printout do Optic Nerve Head, ele mostra vários detalhes, várias coisas que eu vou falar agora em detalhe. Você pode ver altura, escavação, volume, tudo isso trazendo dados para o teu paciente. Você pode analisar a camada de fibra nervosa em volta do nervo óptico, que é uma região super importante, que se altera precocemente no glaucoma. E no printout, quando está em amarelo, você tem uma alteração, uma diferença da média de 5%, e quando é vermelho é 1%. Do desvio. Então, você consegue analisar escavação, volume, tudo isso daí, trazendo dados importantes. E isso trouxe trabalhos mostrando que realmente existem alterações na escavação que nós não podemos ver. Esse é um trabalho importante do Dr. Shohan, de Halifax, mostrando que às vezes a escavação que nós estamos vendo não é a escavação real. Por quê? Porque o final da membrana de Bruch, às vezes, tem vários tipos que ela pode terminar por cima do nervo óptico ou antes do nervo. E isso mostrar. E nós estamos fazendo avaliações errôneas da escavação. Existe o printout colorido, que você pode ver de forma com cores a densidade da camada de fibra nervosa. Isso é um dado muito importante, que você simplesmente olhando assim por cima, você pode ter uma ideia. Nós sabemos que a região superior e inferior são sempre as mais afetadas. E se você tem uma diminuição, isso já pode te mostrar antecipadamente que você já está tendo algum tipo de alteração. Lembrar que, eventualmente, em alguns exames de outros aparelhos, você pode ter na pizza, nela não aparecer, e você já ter essa alteração. Por quê? Porque ela pode estar bem na divisa entre uma e outra, e na média ela desaparece. Você não consegue ver. E pelo quadro de cores, fica muito mais fácil. Outra coisa que nós descobrimos, outros tipos de atrofia. Atrofia alfa, beta, e agora nós temos atrofia gama. Quer dizer, dando mais substrato para a gente saber como está o nosso paciente. E o que trouxe um dado muito importante é a camada de células ganglionares, que nós chamamos de GCC. Antes nós só olhávamos para a pira, e agora nós estamos usando para a mácula. A mácula começou a mostrar ser um local importante para você poder estudar teu paciente. E o que significa? Você poder estudar a membrana limitante interna, a camada de fibra nervosa e a camada de células ganglionares. Aqui, ó, em detalhe, e você poder analisar a espessura dessa camada. E nós sabemos que ao longo da vida ela vai diminuindo, e se o paciente for glaucomatoso, ela se altera rapidamente. E nós temos essa medida no printout do aparelho, mostrando que conforme vai evoluindo, ela vai diminuindo.
E existe uma certa correlação com o campo visual. Então, sempre é importante pedir o campo visual e o aparelho. E talvez o printout mais importante é esse aqui, onde você vê o nervo óptico e a camada de células ganglionares. Super importante para você saber de uma maneira geral como está o nervo óptico do paciente e a camada de células ganglionares, tendo uma ideia geral muito boa. Aqui mostrando um sumário dos parâmetros, né? Camada de fibra nervosa, nervo óptico e a espessura. Nós podemos ter o disc overview, onde nós podemos ver as camadas vasculares, como o Eduardo falou, a superficial, profunda, e ter uma ideia de como está a nossa parte vascular. Embora ainda não haja um software que dê o número exato, nós temos uma ideia qualitativa por enquanto. Aqui a Angio Structure, que também mostra como está a parte vascular, e alguns trabalhos que chegaram a mostrar como está o fluxo. Esses trabalhos estão ainda por serem lançados, e eu acredito que talvez em pouco tempo nós vamos conseguir separar o paciente glaucomatoso do não glaucomatoso, como nesse trabalho do Dr. Huang, mostrando que existe um cutoff que você pode separar esse seu paciente. Só que o software ainda não está disposto. O que é mais importante é poder avaliar a progressão, que é uma das coisas mais difíceis em glaucoma. No caso do AngioView, nós podemos analisar até 6 exames de uma vez só. É análise de regressão linear e você tem uma ideia muito boa da camada de fibras nervosas e também da camada peripapilar. E você saber como o teu paciente está se comportando ao longo do tempo. Qual é a vantagem disso, do OCT para o glaucoma? Nesse trabalho do Felipe Medeiros, que foi publicado em 2015, você consegue antever de 3 a 5 anos o aparecimento da alteração no campo visual em alguns casos. Então aqui está mostrando para vocês, aqui quando você não tem nenhuma alteração no campo, nada no campo, nada no campo, só depois de 4 anos é que começa a aparecer alguma alteração, quando você já podia perceber alguma alteração já no OCT ou no printout colorido aqui em cima. E agora, o mais interessante que saiu agora, o pessoal já comentou bastante, que é a densidade vascular. E o que seria isso? A densidade vascular é saber a quantidade de vasos naquela região. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o que é feito? É feita uma esqueletização dos vasos e é calculado a densidade dos vasos sobre a quantidade de área. É uma razão. Então, é uma razão de proporção. Então, você consegue ver o plexo superficial, o plexo profundo e você analisar quão denso é essa região. Um trabalho de novo do Dr. Huang que mostra como você consegue ver o glaucoma através desses exames, até propondo uma nomenclatura nova para os vasos, o que era superficial, o que era profundo, subdividindo de uma maneira mais segmentada, como foi comentado na aula anterior, que a grande vantagem desse aparelho é você estudar cada camada e você saber que cada camada pode estar alterada ao longo do tempo. Então, os trabalhos que começaram a ser publicados são trabalhos recentes, que saíram agora, de 2017, mostrando que a tomografia, a densidade e o mapeamento, aqui dividido em setores, em torno da papila, e você conseguir ver através da densidade. Desse lado você vê a densidade em volta da papila, o quadro vermelho é que é a mais densidade, e aqui um paciente com glaucoma, onde ocorre uma densidade menor, olhando a parte superficial e a densidade. Olhando o plexo profundo, nós podemos ver que também existe uma pessoa normal, existe uma quantidade de vasos, e a diminuição desses vasos também ocorre. E mostrar também que existe uma correlação, quando você consegue observar aqui um ROITzinho, e você consegue ver a diminuição da densidade, o que ocorre no exame aqui, no detalhe no canto superior. Mostrando em pacientes normais, aqui o que nós estamos acostumados a ver, as alterações, quando nós pedimos um campo visual e observamos uma área em que está alterada. E quando você vai fazer a densidade vascular, observar que nessa região houve uma diminuição e através do montagem, quando você monta o quadro peripapilar e o macular, uma diminuição dos vasos.
mostrando uma diminuição importante. E você consegue separar do paciente normal do paciente glaucomatoso. Aqui mostrando em detalhe alguns vasos superficiais, profundo e acório capilar, importante do anjo-OCT, e as subdivisões de cada região de uma maneira bem específica em que você pode analisar cada quadro e cada região. Agora, pacientes que têm alterações de hemicampo, em que você vai analisar. Esse é um quadro típico em que você, uma observação, em que você vê uma diminuição da camada de fibras nervosas peripapilar e uma diminuição da camada das células ganglionares. E o que você vai observar? Quando você vai olhar no teu anjo-OCT, existe uma densidade de 54%, 50%, você já começa a observar aqui, ó, 36%, 40%, mostrando que ocorre realmente uma diminuição dos vasos da camada. Aqui mostrando em volta da mácula, superior e inferior, em pacientes normais e glaucomatosos, e peripapilar, pacientes normais e glaucomatosos. O comparativo entre um exame do OCT, o campo visual, a região macular, e o mesmo exame do nervo óptico, mostrando aqui uma diminuição na região inferior, correspondendo ao campo visual. E isso é fácil, ele se repete, é fácil de fazer esse exame, é relativamente fácil. Nesse exame desse trabalho agora do retina de 2017, mostra, se você já começa a ter alterações em torno de 10% a 8%, já é significativo para pacientes que são portadores de glaucoma. Mostrando um caso clínico, paciente com uma escavação grande, em que se observa nada diferente, você não vê, além de uma escavação grande, um exame aneritra, você não consegue ver nada diferente, quer dizer, é esse que você tem dúvida, é o dia a dia que a gente tem no consultório, trata, não trata? Bom, por acaso saiu invertido o exame, mas dá para ver pelo exame que ele está alterado, desculpe essa falha, e também aqui, não sei por que saiu deitado, mas no OCT também mostrando que existe essa alteração. E no montagem ocorreu a mesma coisa, mas dá para ver por aqui que existe uma diminuição superior e inferior da camada vascular. E isso traz uma importância muito grande, porque nós conseguimos ver antes das alterações do campo visual. É claro que eu queria gostar muito mais coisas, mas isso aqui são novidades que estão aparecendo, estão surgindo, e o glaucoma está mudando rapidamente. Eu queria agradecer a atenção de vocês e agradecer a atenção da Optoview. Muito obrigado. Agora, eu vou mudar para as perguntas. Então, a primeira pergunta. É possível deslocar o cursor de fixação para a periferia para avaliar uma área específica da periferia da retina? Sim, Sim, você consegue deslocar o campo visual, só que você tem que ter em mente que quanto mais periférico você for, mais difícil é a fixação do paciente para fazer o exame. O paciente fica paradinho e aí você vai ter que fazer essa imagem, mas você consegue sim. É claro que você não vai ter extrema periferia de uma forma tão fácil, mas aqueles que estão perto da mácula, um pouquinho mais superior, inferior, você consegue sim. A gente vai abrir as perguntas aqui, tá? Só um minutinho aqui. Priscila, tem mais alguma pergunta que você consiga ver aí, enquanto a gente consegue? É porque ele está carregando. Chegou uma pergunta se o que é Red Disease. Bom, Red Disease, como vocês sabem, o OCT é um aparelho que tem um programa. E esse programa trabalha com média e desvio padrão. Então, eventualmente, alguns pacientes podem ser diagnosticados, ou o aparelho mostra que está tudo vermelho, então mostrando que existe uma alteração muito grande no exame dele. Mas, na realidade, não é porque ele está um pouco fora da média, ele está um pouco fora do desvio padrão e mostrar. Por isso que é muito importante, quando você tiver um exame alterado, você sempre observar junto o campo visual, porque eles se somam no diagnóstico do glaucoma. Do mesmo jeito que você tem uma Red Disease, você pode ter uma Green Disease, ele vem tudo como normal.
E é a mesma coisa, você precisa do campo visual e do OCT para analisar de forma conjunta as coisas. Porque é super importante que as coisas se combinem e não simplesmente você, com um exame apenas, fazer o diagnóstico. Outra pergunta, quando comparado com o angiograma fluoresceínica, quais as patologias consigo visualizar melhor no AngioView? Bem, a angiografia fluoresceínica é uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal. Um exame não foi feito para substituir o outro, tá bom? Mas se a gente for comparar as doenças, todas as doenças em que você tem um vazamento do contraste, esse contraste que vaza, ele vai ofuscar os vasos. Então, você no OCT Angiography, como você não vai ter esse vazamento, você consegue interpretar um pouco melhor, tá bom? Então, principalmente zona avascular da fóvea é um pouco aumentada, você consegue ver um pouco melhor no OCT Angiography por causa da qualidade, tá joia? Só que assim, extrema periferia da retina, a angiografia ainda é imbatível para ver neovascularização, área de isquemia, principalmente hoje em dia que a gente tem essas angiografias fluoresceínicas como Califórnia, né, que te dá um ângulo extremamente grande, que às vezes vê mais até do que o mapeamento de retina, às vezes não, muitas vezes. Então, assim, você tem que saber em qual doença você vai realmente utilizar cada tecnologia. Neovascularização de coroide central, e que você não tem muita hemorragia, não tem muito líquido, o OCT Angiography também é muito bom, porque ele acaba identificando bem e quantificando essa neovascularização. Muito bem. Ela consegue mostrar alguma patologia ou problema antes deles aparecerem nos exames convencionais? Sim, bem, eu acho que essa da parte do glaucoma é legal você comentar também, mas como eu mostrei em um dos trabalhos, pacientes diabéticos, eles começam a ter alargamento da zona vascular foveal antes mesmo de você ter sintomas clínicos, né? E como o alargamento da zona vascular foveal você consegue ver melhor no OCT Angiography, nesse caso, por exemplo, ele identifica melhor, tá joia? E eu acho legal também, Maurício, nossa experiência em relação ao glaucoma, o que você acha disso? Bom, com relação ao glaucoma, eu acho que a grande vantagem dele é você observar que a partir de que você analisar a camada de fibra nervosa, ela começa a diminuir, ela começa a mostrar essa alteração, essa progressão, e você percebe isso muito bem, que o paciente começa a apresentar uma progressão de 2 ou 3 micra ano, isso já é importante. Então ele dá um diagnóstico muito bem. Ele se correlaciona muito bem com o campo visual, quando ele está por volta de 80, 85 micras de espessura, ela começa a aparecer no campo visual, você começa a observar. O que você tem que levar em conta com o OCT e com o campo visual é que são escalas diferentes. Enquanto que o campo visual é uma escala logarítmica, então ela tem um curso diferente, a escala é linear do OCT. Então precisa tomar cuidado, que o OCT ele é muito bom no começo, então que ele consegue fazer um diagnóstico precoce, como eu já mostrei antes, de 3 a 4, 5 anos, você consegue perceber essa alteração antes, e quando o campo visual fica entre um MD de 3 a 8, ele se correlaciona muito bem com o OCT, e depois essa comparação vai diminuindo. Mas eu acho que para diagnóstico precoce, com certeza o OCT está muito à frente de qualquer outro aparelho. Tem uma outra pergunta. É possível substituir a análise ou a retinografia pelo em-face OCT? Quais patologias são melhor examinadas no em-face? Eu acho que essa também é uma boa pergunta para nós dois respondermos, né? Tanto no glaucoma. Na verdade, assim, eu nunca sou a favor de substituir um exame por outro, né? Mas existem exames que a retinografia vai te mostrar um pouco melhor, por exemplo, uma hemorragia intrarretiniana, a retinografia você vai conseguir ver hemorragia, e às vezes você não consegue ver no face. É claro que você vai ter um bloqueio de sinal dependendo da intensidade da hemorragia. Mas uma coisa que eu acho muito legal, e eu mostrei nas minhas aulas, é edema macular cistoide. Edema macular cistoide, o ANFACE, ele é excelente para identificar, porque aquelas áreas de cisto, ele vai ficar como áreas hiporrefletivas, e aí você consegue ver de forma perfeita qualquer pequeno cisto na retina, melhor do que a retinografia, sem dúvida. E do glaucoma, você acha alguma coisa, Maurício? Acho que para o melhor diagnóstico, o melhor
hora de pedir OCT para glaucoma, acho que é o diagnóstico precoce. É aquela suspeita, é aquele paciente que você tem dúvida. O campo visual é um exame subjetivo. Você depende muito do teu paciente estar bem naquele dia, fazer um exame bem feito e sair muito bem. Então você tem uma certa dificuldade. Então acho que o OCT nessa fase inicial da doença é a principal. E você ter também, o que é importante, como ele tem a capacidade de juntar até 6 exames, é você ver a progressão. Então você tem a capacidade de pedir, ele fica, guardar esses dados e você poder analisar ao longo do tempo. Como ele tem uma resolução axial muito baixa, né, na verdade alta, né, um número muito baixo, mas resolução muito boa, acho que para pequenas alterações estruturais no glaucoma, acho que é bem interessante o OCT em relação à geografia. O que você acha? Porque assim, uma alteração na geografia, às vezes você não, entre um exame e outro, às vezes você não consegue detectar. Eu acho que o OCT talvez você consiga um pouco mais, não? Com certeza, com esses softwares modernos que estão saindo, com toda essa tecnologia que está mudando, e muda muito rápido, esse que é o grande problema, está mudando assim, de uma maneira impressionante, a gente está observando que realmente muda de tão rápido, a gente tem uma certa dificuldade para acompanhar, mas eu acredito que dentro de pouco tempo você já vai ter esses dados já publicados e de rotina nos programas dos aparelhos. Aqui tem uma pergunta: quando solicitar OCT para glaucoma? Acho que sempre que você tiver dúvida. Se você tem dúvida, você tem um paciente que tem dificuldade para fazer campo visual, tem muito paciente que não quer fazer campo visual, tem dificuldade, você tem que tomar um certo cuidado, não depender único e exclusivamente de um exame, né? Você ainda tem retinografia para fazer, você tem curva tonométrica para escrever, então você tem outros dados. O OCT é mais um dado, é mais um exame. Preciso de campo visual ou só angio-OCT? Essa pergunta eu acho muito boa, porque eu já comentei, mas eu acho que de preferência, para quem é especialista, você não vai substituir, do mesmo modo que não vai substituir a angio por enquanto você não pode substituir o campo visual. Eu acho que hoje, estrutura e função. Função, campo visual, não tem nada que substitua. E estrutural. Estrutural, angio-OCT, com certeza, de longe, é o melhor exame. Como utilizar as linhas de perfusão para análise de glaucoma? Olha, honestamente, eu acho que ainda não tem nada ainda sobre isso e você ainda tem dificuldade. Eu aguardaria os exames. Eles estão começando a serem publicados. Eu mostrei um trabalho só do David Huang, que é importante, esse trabalho de 2015, depois não saiu mais nada, a coisa parou e parece que agora vão começar a falar em perfusão. Parece que agora os próximos trabalhos vão começar, porque são trabalhos complicados, difíceis, então por enquanto ainda não dá para falar nada em quantitativo, nós estamos ainda numa fase qualitativa. Acho também, Maurício, que é legal é que a gente tem que ter em mente que o OCT angiography, ele ainda é uma tecnologia muito recente. Ela tem muito para crescer e evoluir. Tá? Dos tipos de aplicações novas que o OCT angiography ele vem para aparecer, está sendo estudado, uma delas não necessariamente angiography, mas o OCT é o Doppler, tá? Que já existe, tá? Mas é uma nova tecnologia que está sendo estudado lá no MIT, com o pessoal lá do Fujimoto, é o One-Face Doppler, que ele consegue te dar fluxos, e inclusive um dos estudos do Ben, né, que é um dos pós-graduandos de lá, é justamente a aplicação do One-Face Doppler no glaucoma, para ver a diferença de fluxo desses pacientes em quem tem glaucoma, quem não tem glaucoma, e ele realmente tem visto no resultado preliminar que tem tido um pouco de diferença. Então, assim, é uma tecnologia que ainda vai crescer, vai aprender e vai evoluir. Então, assim, ainda tem muita coisa legal por vir, com certeza. Na angiografia do nervo, como posso diferenciar pacientes com e sem glaucoma? Devo procurar alguma característica ou sinal específico no exame de angio-OCT que possa ajudar? Eu acho que, por enquanto, o que vai sair na papila seria a densidade vascular. E isso nós estamos aguardando o lançamento do programa. Nós temos uma promessa para breve, o angio-OCT peripapilar. Já existem vários trabalhos, você entende? Mas que o software ainda não foi liberado. Mas acredito que logo, logo você vai poder ver. E você vai analisar de uma maneira simples. É simplesmente
por porcentagem. Você vê que a porcentagem está diminuindo ou está progredindo e você está sabendo. De uma maneira simples, nada muito complicado. Pergunta, por favor, quais seriam os printouts necessários para uma rotina de um suspeito de glaucoma e um já glaucomatoso? Eu acho que se você puder ter todos os printouts, seria interessante. Eu acho que você fazer simplesmente mandar só uma folha, só do nervo óptico ou só da camada de células ganglionares, eu acho muito pouco. Quer dizer, você tem um aparelho, você tem uma Ferrari e só vai usar um pneu? Não, você tem que usar os 4 pneus. Então põe tudo. Eu acho que valia. Se tivesse que... Maurício, não pode. Está muito caro, eu só vou mandar um. Eu pediria onde vem os dois. Onde eu vejo a papila e a camada de células ganglionares. Eu acho que esse seria o mais interessante. Mas o que nós fazemos assim... Nós mandamos 3 ou 4 printouts e mandamos CD. E no CD nós mandamos todos os exames para glaucoma. Aí a pessoa que tiver interessante grava, guarda. Isso aí pode ficar na nuvem. Então é um negócio que eu acho que é interessante. Acho que quanto mais você tiver, melhor. Quando teremos mais valores preciosos de normalidade no Anjo Analytics? À medida que a gente for utilizando o aparelho, a normativa vai sendo atualizada, assim. Ainda o banco de dados ainda é muito pequeno, tá? Mas isso com o tempo, com a utilização, como por exemplo, antigamente era o campo visual no glaucoma. Precisou de um banco de dados extremamente grande, volumoso. E isso só com a utilização do aparelho a gente vai melhorando. E a gente... É muito comum que hoje a gente classifique um número como doença e daqui a alguns anos, quando mudar essa normativa, aquele número já não seja mais doença, seja um número, entre aspas, normal. Então, como é uma tecnologia nova, tomar cuidado com os valores definidos, esperar uma normativa com um banco de dados bem maior. O pessoal compara muito com o campo visual, mas o campo visual, o Eduardo falou super bem, é que tem muito tempo. Vocês veem que VFI saiu não tão há tanto tempo aí, GPA não foi tão há tanto tempo assim, quer dizer, esse aparelho ainda tem muito para ser desenvolvido e muito para trazer. Então, você tem que tomar muito cuidado em analisar. E tem uma pergunta aqui, você tem glaucoma de míopes, o OCT Avante oferece alguma diferença? Como eu falei do Red Disease, é o mais comum de aparecer em altos míopes, que eles têm essa certa dificuldade. Então, o OCT para altos míopes tem uma certa dificuldade. Lembrar que no Optoview, no Avante, você pode, quando você vai passar os dados do seu paciente, você coloca o grau de miopia dele, que ele faz uma correção. Mas sempre tomar cuidado com pacientes altos míopes. Qual é a idade mínima do banco de dados? Isso aí eu vou ficar devendo para vocês. Isso aí... 18? Então, nós estamos recebendo a informação aqui. Você diz para você ter realmente o paciente escaneado, né? Com certeza. Nos Estados Unidos eles são muito, todos os protocolos lá, eles não fazem com menos de 18 anos, é impressionante. Acho que tivemos todas as perguntas respondidas. Da minha parte, quer que fale mais alguma coisa? Tranquilo? Queria agradecer a Adapt, a gentileza. Obrigado por tudo e agradecer a oportunidade de estar aqui. Também queria aproveitar e agradecer a Adapt, agradecer a presença do professor Maurício, que foi maravilhosa, que eu aprendi muito também. Isso, assim, participar desses eventos, a gente acaba aprendendo mais do que a gente vem para falar, né? Isso que eu acho legal. Então, queria agradecer e obrigado, pessoal, todo mundo pela presença aí online.